Disseram-lhe que querer dinheiro era pecado. Disseram-lhe que o homem humilde, o pobre, aquele que dava tudo e não pedia nada em troca, era quem estava mais perto de Deus. Construíram religiões inteiras em torno dessa ideia. Culturas inteiras. Gerações inteiras de pessoas que acordavam todas as manhãs, trabalhavam até a exaustão, ficavam caladas sobre as suas ambições e morriam com os seus sonhos ainda trancados no peito, acreditando que o seu sofrimento era sagrado. Mas eis o que nunca lhe disseram. O homem mais celebrado em toda a Escritura, um homem a quem o próprio Deus chamou sábio acima de todos os outros, um homem cujo nome se tornou sinônimo de favor divino. Não era pobre. Ele não era humilde nas suas finanças. Ele não estava a lutar, a mal se safar, a pedir pão aos outros. Ele era escandalosamente, astronomicamente, descaradamente rico. E Deus deu-lhe essa riqueza. Deus iniciou-a. Deus celebrou-a. Esse homem era Salomão. E a sua história não é apenas história antiga, é um código, um projeto, um espelho refletindo tudo o que o mundo moderno entendeu mal sobre prosperidade, fé e o tipo de vida para o qual você foi realmente projetado para viver. Se essa ideia ressoa com algo profundo dentro de você, algo que foi enterrado sob anos de culpa e condicionamento, então você está exatamente onde precisa de estar agora. Subscreva este canal se ainda não o fez, porque o que fazemos aqui é voltar às fontes antigas, a sabedoria mais antiga da Terra. E extraímos os princípios que os ricos sempre souberam e os pobres nunca aprenderam. Isto não é conversa motivacional barata. Isto é arqueologia da mente. E hoje estamos a escavar uma das mentiras mais perigosas já contadas em nome de Deus. Vamos falar sobre o hábito da pobreza. Não a pobreza como circunstância, porque as circunstâncias mudam. Estamos a falar da pobreza como uma mentalidade, um hábito de pensar, sentir e escolher que mantém as pessoas presas à escassez, não importa quanta oportunidade as rodeie. E a versão mais insidiosa deste hábito não é aquela nascida da preguiça ou da ignorância, é aquela nascida da religião. De uma má interpretação de textos sagrados que transformou o desejo humano natural por abundância em algo vergonhoso, algo a ser suprimido, algo a ser confessado. Você já sentiu isto? Você sabe exatamente como isto se sente. Você quer mais. Você quer uma vida maior. Você quer liberdade financeira, liberdade real, do tipo em que você acorda sem alarme, escolhe os seus projetos, investe o seu tempo, constrói algo que dura para além da sua vida. Você quer dar generosamente, não por obrigação, mas por transbordo. Você quer entrar numa sala com a confiança tranquila de alguém que fez o trabalho e construiu a fundação. Você quer a sua família protegida, os seus filhos com todas as vantagens, o seu nome respeitado. E então, uma voz vem. Às vezes é interna, às vezes é a voz de um pastor, um pai, uma comunidade, e diz quem você pensa que é. Diz, o dinheiro é a raiz de todos os males. Diz, os mansos herdarão a terra, então pare de perseguir e comece a sofrer. Diz, bem-aventurados os pobres, e de repente a sua ambição parece arrogância, a sua fome parece ganância, a sua visão parece vaidade. Essa voz destruiu mais potencial do que a preguiça jamais poderia. Manteve mais pessoas medíocres do que a falta de talento, a falta de oportunidade ou a falta de inteligência combinadas. Porque ataca na raiz. Não o atrasa apenas. Convence-o de que abrandar é justo. Mas deixe-me mostrar-lhe algo. Deixe-me mostrar-lhe exatamente o que os textos antigos realmente dizem. E mais importante, o que eles realmente significam. A frase que todos citam mal é esta. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si, o amor a ele, a obsessão por ele, a adoração dele como um fim em si mesmo, divorciada de propósito, de integridade, do chamado mais elevado da sua vida. É isso que é condenado. Não a riqueza, não a ambição, não o desejo de construir e criar e prosperar. De facto, quando você vai mais longe nas escrituras antigas, encontra algo notável. Abraão, o pai da fé para 3 das principais religiões do mundo, foi descrito como muito rico em gado, prata e ouro. Isso não é um aviso, é uma descrição. Uma declaração factual sobre a vida de um homem que andou perto de Deus e foi materialmente abençoado por isso. Não há desculpa nesse versículo, não há asterisco. Isaac semeou numa época de fome e colheu 100 vezes nesse mesmo ano. 100 vezes. Num colapso econômico. E a Escritura diz que o Senhor o abençoou. O homem tornou-se tão poderoso que reis vieram a ele e pediram para fazer tratados com ele, porque viram que Deus estava com ele. A sua riqueza era a prova do favor divino, não o obstáculo a ele. Jó, antes das suas provações e depois delas, foi descrito como o maior de todos os homens do Oriente. A sua riqueza era a sua estatura. A sua prosperidade era o seu testemunho. Quando tudo lhe foi restaurado, foi duplicado. É assim que a restauração se parecia no mundo antigo.
Não uma casa humilde e pão suficiente. Duplo, transbordo, abundância. E depois, a Salomão. Você precisa de entender a escala de Salomão, porque usamos a palavra rico e as pessoas pensam em alguém com uma casa agradável e um carro fiável e sem dívidas de cartão de crédito. Salomão não era isso. Salomão estava a operar a um nível que os bilionários modernos teriam dificuldade em compreender conceitualmente. O seu rendimento anual, apenas em ouro, de acordo com registros antigos, equivalia a centenas de milhares de milhões de dólares em dinheiro de hoje. Ele construiu o templo mais magnífico que o mundo antigo já tinha visto. Ele construiu cidades inteiras. Ele tinha uma frota de navios a negociar por todo o mundo conhecido, trazendo de volta ouro, prata, marfim, animais exóticos, especiarias raras. A sua corte era tão lendária que a rainha de Sabá, uma governante por direito próprio, uma mulher que comandava enorme poder e recursos, viajou milhares de quilômetros apenas para ver se as histórias eram verdadeiras. E quando ela chegou, a Bíblia diz que metade não tinha sido contada. Ela ficou sem fôlego, ela ficou sobrecarregada. Não porque Salomão estivesse a exibir-se, mas porque o que tinha sido construído ali era uma manifestação física da ordem divina, da sabedoria divina aplicada ao mundo material. Agora, aqui está a parte sobre a qual eles nunca pregam. Quando Deus apareceu a Salomão e disse para pedir o que quisesse, Salomão não pediu humildade. Ele não pediu pobreza. Ele não pediu apenas o suficiente. Ele pediu sabedoria. Ele pediu a capacidade de entender, de discernir, de liderar, de julgar corretamente, de construir algo digno. E a resposta de Deus foi extraordinária. Deus disse: como você pediu isto, e não vida longa ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. E então, como você não pediu riqueza, eu darei isso também. Riqueza e honra como nenhum rei antes de você teve, ou qualquer um depois de você terá. Leia isso com atenção. Deus estava quase desapontado por Salomão não ter pedido riqueza diretamente. Como se a riqueza fosse algo que deveria ter estado na lista desde o início. Deus deu a Salomão sabedoria e depois adicionou uma prosperidade material extraordinária, como se dissesse que é assim que deveria funcionar. Esta é a ordem natural. A sabedoria produz riqueza, e ambas juntas produzem uma vida que glorifica o seu Criador. Esse é o código antigo. É isso que eles enterraram sob séculos de má interpretação. A pobreza não é uma virtude espiritual. É uma condição a ser superada através da sabedoria e da diligência. E a busca pela riqueza, quando enraizada nos valores certos, quando direcionada para os propósitos certos, quando construída sobre integridade e serviço genuíno, não é apenas permitida pelo projeto divino. É encorajada por ele. Então, por que é que isto se tornou tão distorcido? Por que é que surgiu uma tradição inteira de pensamento que equiparava sofrimento com santidade e ambição com pecado? A resposta não é inteiramente teológica. É parcialmente sociológica, é parcialmente política. Ao longo da história, instituições poderosas descobriram algo muito útil. Pessoas pobres são controláveis. Pessoas que acreditam que não devem querer mais são fáceis de gerir. Pessoas que se sentem culpadas pelas suas ambições não questionarão a autoridade. Elas suportarão a injustiça silenciosamente. Elas aceitarão a exploração como o seu destino e chamarão a isso humildade. Elas darão o dízimo sem perguntar para onde vai o dinheiro. Elas servirão sem exigir reconhecimento. Elas morrerão sem nunca perceber que foram roubadas, não pela circunstância, mas por uma visão de mundo que foi projetada para mantê-las subservientes. Isto não é uma teoria da conspiração. Isto é história documentada. A romantização da pobreza como um ideal espiritual serviu convenientemente aos interesses daqueles que tinham riqueza e poder e queriam manter ambos sem desafio. Diga aos pobres que a sua pobreza é sagrada e eles nunca se revoltarão. Diga aos ambiciosos que a sua ambição é pecado e eles nunca competirão. Mas a sabedoria antiga que precede estas instituições conta uma história completamente diferente. Conta lá a história de homens e mulheres que construíram, criaram, acumularam e geriram grandes recursos para grandes propósitos e que foram celebrados por isso. Agora vamos trazer isto para a sua vida, para a sua conta bancária, para as suas decisões de negócios, para os seus hábitos diários de pensamento. O hábito da pobreza não é apenas sobre quanto dinheiro você tem. É sobre como você pensa sobre dinheiro, como você se relaciona emocionalmente com ele, as histórias que você conta a si mesmo sobre o que significa tê-lo ou querê-lo. E essas histórias, uma vez instaladas na infância pela religião, família ou cultura, correm silenciosamente em segundo plano em cada decisão financeira que você toma. É assim que o hábito da pobreza se manifesta na vida moderna. Manifesta-se quando você cobra pouco pelo seu trabalho, porque pedir o que vale parece ganância.
Manifesta-se quando você se recusa a investir em si mesmo, na sua educação, nas suas ferramentas, no seu ambiente, porque gastar dinheiro consigo mesmo parece egoísmo. Manifesta-se quando você vê outra pessoa ter sucesso e, em vez de se sentir inspirado, sente ressentimento, porque em algum lugar dentro de você acredita que a riqueza é um recurso finito e o ganho dela é a sua perda. Manifesta-se quando você sabota oportunidades, perde prazos, evita negociações e joga pequeno em situações onde poderia jogar grande, porque no fundo, uma parte de você não acredita que você merece ganhar. Manifesta-se quando você pede desculpa pelo seu sucesso, minimiza as suas conquistas, esconde o seu rendimento e encolhe na presença de pessoas que têm mais, como se a sua prosperidade fosse algo de que se envergonhar. Estes não são acidentes. Estas não são falhas de personalidade. São programas instalados. E como qualquer programa, podem ser identificados, examinados e substituídos. A sabedoria de Salomão não era mágica, era metódica. Quando você estuda o que ele realmente fez, quando você olha por baixo da mitologia e examina a mecânica, encontra algo muito prático. Salomão criou sistemas. Ele organizou o seu reino em distritos administrativos, cada um responsável por abastecer a corte real durante um mês do ano. Ele construiu rotas comerciais, ele formou alianças estratégicas através de casamentos e diplomacia, ele investiu em infraestrutura. Ele desenvolveu as habilidades e o conhecimento do seu povo. Ele não teve apenas sorte, ele foi sistematicamente brilhante. A antiga literatura de sabedoria hebraica que ele produziu, os Provérbios, o livro de Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, estes não são apenas poesia espiritual, são manuais operacionais. Contêm insights intemporais sobre psicologia humana, economia, relacionamentos e liderança que se sustentam sob escrutínio moderno com notável precisão. Provérbios capítulo 13 diz que a riqueza obtida por fraude diminui, mas quem junta pelo trabalho aumenta-a. Isso não é um clichê. É um princípio de criação de riqueza sustentável versus insustentável que a pesquisa econômica moderna confirma repetidamente. Provérbios capítulo 21 diz que os planos do diligente levam ao lucro, mas todos os apressados só chegam à pobreza. Isso é um aviso contra a mentalidade de enriquecimento rápido, contra os atalhos, os esquemas, os ganhos inesperados que destroem mais pessoas do que enriquecem. A verdadeira riqueza é construída lentamente, intencionalmente e através de ação disciplinada ao longo do tempo. Provérbios capítulo 27 diz que quem cuida da figueira comerá o seu fruto. Cuide das suas fontes de rendimento. Preste atenção a elas, nutra-as, não negligencie as coisas que o sustentam. Em termos modernos, invista no seu negócio. Reinvista os seus lucros. Cuide dos seus clientes. Mantenha a sua reputação. Apareça consistentemente. A figueira não produz fruto para quem a ignora. Eclesiastes capítulo 11 diz para lançar o seu grão sobre as águas, pois você o encontrará depois de muitos dias. Dê uma porção a 7, sim, a 8, pois você não sabe que desastre pode vir sobre a terra. Isso é diversificação. Isso é gestão de risco. É uma instrução de 3.000 anos para espalhar os seus investimentos por vários veículos, porque nenhuma fonte de rendimento ou investimento é imune ao colapso. Estas não são metáforas a serem esticadas para se encaixarem numa narrativa financeira. São exatamente o que parecem ser. São instruções de construção de riqueza incorporadas na antiga literatura de sabedoria por um homem que foi a pessoa mais rica da sua época e que se entendia que tinha recebido essa sabedoria de uma fonte divina. A mensagem é inegável quando você a lê sem o filtro da teologia da pobreza. Deus não se opõe à sua prosperidade. Deus opõe-se à sua pobreza de espírito, à mentalidade que desiste, que encolhe, que aceita menos do que é possível, que desperdiça os dons e oportunidades incorporados nas suas circunstâncias. Agora, vamos falar sobre o que realmente é preciso para quebrar o hábito da pobreza nas suas raízes. Porque conhecer a verdade intelectualmente é o começo, mas não é suficiente. O hábito da pobreza é emocional, antes de ser intelectual. Vive no corpo, vive no sistema nervoso. É ativado não apenas por ideias, mas por situações, por decisões financeiras, por oportunidades de avançar. O primeiro passo é o que o mundo antigo chamava de santificação do desejo. O reconhecimento de que o seu desejo por abundância não é vergonhoso. Não é ganância, é um sinal da parte mais profunda de você que aponta para o seu potencial. O homem que nada quer não constrói nada. A mulher que deseja não mais do que tem nunca cresce além do que é. O desejo é o motor da criação. Deus deu-lhe esse motor por uma razão. O segundo passo é o alinhamento do propósito com a prosperidade. É aqui que a sabedoria antiga diverge acentuadamente tanto da simplificação excessiva do evangelho da prosperidade quanto da distorção da teologia da pobreza. A riqueza não é um fim, é um amplificador.
Torna mais possível tanto o bem quanto o mal. A questão não é se você deve buscar riqueza. A questão é para que você está a construir riqueza. O que você pretende criar, proteger, dar e construir com ela? Quando você tem uma resposta clara para essa pergunta, algo muda. A culpa desaparece. A energia clarifica. As ações alinham-se. Porque você já não está a perseguir dinheiro. Você está a perseguir um propósito. E a riqueza é simplesmente o que essa perseguição gera. Pense nos grandes construtores da história. Aqueles que criaram instituições que os ultrapassaram. Escolas, hospitais, bibliotecas, empresas que empregaram milhares. Eles não eram altruístas que acidentalmente ficaram ricos. Eram construtores, com propósito, que entendiam que para dar em grande escala você deve primeiro acumular em grande escala. Você não pode alimentar a multidão com a mão vazia. Você não pode empregar pessoas sem capital. Você não pode financiar inovação sem recursos. A riqueza, nas mãos de uma pessoa com propósito, é uma das forças mais poderosas para o bem que existe no mundo. O terceiro passo é a disciplina da gestão. Este é talvez o conceito mais mal compreendido em toda a antiga sabedoria financeira. Gestão não é ser conservador com dinheiro. Não é acumular. É ser um mestre gestor de recursos. Alguém que recebe, multiplica e aplica a riqueza com inteligência e intenção. A parábola dos talentos, uma das histórias de ensino mais conhecidas na tradição ocidental, deixa isso absolutamente claro. O mestre na história não elogia o servo que enterrou o seu talento para o manter seguro. Ele condena esse servo. Ele chama-o de mau e preguiçoso, ele tira o talento e dá-o àquele que já tem mais, porque aquele que usa bem receberá mais, e aquele que não usa perderá até o que tem. A lição não é subtil. A preservação passiva de recursos não é virtude, é negligência. Espera-se que você aplique o que lhe foi dado, que assuma riscos inteligentemente, que multiplique, que cresça. O hábito da pobreza diz: segure firme, jogue pelo seguro, não invista, não arrisque, não alcance. A sabedoria antiga diz o oposto. O risco inteligente ao serviço do crescimento não é apenas permitido, é exigido. O quarto passo é a rejeição da narrativa da escassez. E este requer prática diária, porque o mundo em que você vive está saturado de mensagens de escassez. Desde os meios de comunicação que lucram com o seu medo, até as comparações sociais que o fazem sentir-se para trás, até os sistemas financeiros que beneficiam da sua ansiedade sobre dinheiro, a narrativa da escassez está em todo o lado. Diz que não há o suficiente. Diz que o ganho de outra pessoa significa a sua perda. Diz que a janela está a fechar, a oportunidade acabou, você perdeu. A sabedoria antiga, particularmente a tradição salomônica, opera a partir de uma ontologia completamente diferente. Vê o mundo como fundamentalmente abundante. A terra produz, sem fim. As ideias são infinitas. O valor pode sempre ser criado onde antes não existia. Os provérbios descrevem repetidamente a pessoa sábia como alguém que vê oportunidade onde outros veem obstáculo, que encontra recursos onde outros afirmam que não existem, que constrói parcerias onde outros estão isolados. A mentalidade rica é uma mentalidade de abundância não porque ignora a realidade, mas porque lê a realidade com mais precisão do que o medo. E o quinto passo é o cultivo do que os antigos chamavam de sabedoria como infraestrutura. Não inteligência, não informação. Sabedoria. A diferença é crítica. Inteligência é capacidade cognitiva bruta. Informação são dados. Sabedoria é a compreensão aplicada de como as coisas realmente funcionam, adquirida através da experiência, reflexão e muitas vezes através de falhas difíceis. A riqueza de Salomão não veio de ser inteligente, veio de ser sábio. E a sabedoria, ao contrário da inteligência, não é algo com que se nasce. É construída, é cultivada. É o resultado de fazer as perguntas certas, de lidar com respostas difíceis, de aprender com aqueles que já percorreram o caminho e de aplicar consistentemente o que se aprende. É por isso que o princípio da sabedoria, de acordo com a tradição antiga, é o temor do Senhor, que é melhor traduzido como reverência pelo que é verdadeiro e último. Quando você opera a partir da verdade, quando as suas decisões financeiras são tomadas a partir de uma base de integridade e pensamento a longo prazo e serviço genuíno, você está a operar em alinhamento com as leis mais profundas do universo. E essas leis, ao longo do tempo, recompensam o alinhamento com a abundância. Você não foi projetado para a mediocridade. Você não foi projetado para o mal suficiente. Você não foi projetado para suprimir a sua visão, para matar a sua ambição e chamar a sua pequenez de santidade. Você foi projetado com a capacidade de construir, de criar, de acumular, de multiplicar e de dar numa escala que faz a diferença. Todas as grandes tradições antigas apontam para isso. Todas as linhagens de sabedoria,
quer fluam através de Jerusalém ou Atenas, ou da China antiga ou dos grandes pensadores de África, afirmam que o ser humano plenamente expresso é produtivo, criativo, generoso e engenhoso. Não pequeno, não medroso, não a pedir desculpa por existir. O hábito da pobreza não é de Deus, nunca foi de Deus. Foi de homens que precisavam que você permanecesse pequeno para que eles pudessem permanecer grandes. E você tem o direito hoje de o largar, de o pôr de lado, de o olhar claramente pelo que é e escolher algo diferente. Você tem o direito de querer mais. Você tem o direito de construir mais. Você tem o direito de cobrar o que o seu trabalho vale, investir no seu crescimento, assumir o risco, lançar o negócio, fazer o pedido, negociar o acordo e aceitar a recompensa sem vergonha. Você tem o direito de sentar-se à mesa, não ao fundo da sala. Você tem o direito de atravessar as portas que se abrem para você, sem olhar para trás, para ver se alguém o vai julgar por as atravessar. Os antigos reis não pediram desculpa pelos seus tronos. Os antigos construtores não pediram desculpa pelos seus templos. E Salomão, o homem que pediu a Deus sabedoria e recebeu tanto sabedoria quanto riqueza estonteante, não pediu desculpa por um único grama de ouro no seu tesouro. Ele usou-o. Ele aplicou-o. Ele construiu algo de que as pessoas ainda falam milhares de anos depois. Algo que se tornou o símbolo da ordem divina expressa no mundo físico. Algo que disse que isto é o que é possível quando um ser humano opera em alinhamento com a sabedoria, o propósito e a permissão total para ser excelente. É para isso que você está a ser convidado. Não excesso por si só. Não riqueza como um troféu, mas a plena expressão do que você é capaz de construir quando remove o teto artificial que a religião distorceu e a cultura reforçou e o medo manteve. A transformação começa com uma única mudança. Não na sua conta bancária, na sua crença sobre se você merece uma, na sua vontade de olhar para o hábito da pobreza honestamente e dizer: isto não é sagrado, isto não é humilde, isto não é o que foi destinado para a minha vida, e eu estou farto disto. A partir desse momento, todo o resto torna-se prático. Você começa a ler sobre criação de riqueza. Você começa a procurar mentores que construíram o que você quer construir. Você começa a tomar decisões financeiras a partir da abundância em vez do medo. Você começa a precificar o seu trabalho corretamente, a investir os seus lucros intencionalmente, a construir relacionamentos com pessoas que pensam maior do que você atualmente, o que irá esticar o seu próprio pensamento até que a sua capacidade cresça para corresponder à sua visão. Esse é o caminho. É isso que o Código de Salomão descreve realmente, não um milagre. Um método, não uma esmola do céu. Um conjunto de princípios aplicados consistentemente ao longo do tempo, por uma pessoa que se deu permissão total para ser rica, sábia e poderosa ao serviço de algo maior do que ela mesma. O mundo antigo entendeu isto corretamente. E em algum lugar dentro de você, por baixo de todo o condicionamento, de toda a culpa, de todos os anos de pensamento pequeno, você já sabe disso. Você sabe que foi feito para mais. Você sabe que o seu desejo por liberdade e abundância não é pecado. Você sabe que a voz que lhe diz para encolher está a mentir para você. Hoje é o dia em que você começa a dizer algo diferente. Se esta mensagem ressoou consigo, se algo dentro de você disse sim, isto é o que eu precisava de ouvir, então faça isto agora mesmo. Dê um like a este vídeo, porque isso diz-nos que este tipo de conteúdo é importante para você e ajuda-nos a alcançar mais pessoas que precisam de o ouvir. Subscreva este canal porque vamos fundo aqui. Vamos aos códigos antigos, à sabedoria esquecida, às estruturas práticas que os ricos entendem e que a pessoa comum nunca viu. E deixe um comentário abaixo. Agora mesmo, diga-nos qual princípio da mensagem de hoje você vai começar a tentar aplicar imediatamente. É a santificação do seu desejo. É alinhar o seu propósito com a sua prosperidade. É o princípio da gestão da parábola dos talentos. É desintoxicar-se da narrativa da escassez. Diga-nos, nós lemos tudo. O hábito da pobreza termina com a consciência. E o seu já começou a terminar.